Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema passado simples, né? Vamos ver quando que nós usamos esse tempo verbal na língua inglesa, eh, as expressões, algumas expressões que são utilizadas nesse tempo, como que os verbos funcionam, né? Como que eles são flexionados no tempo passado simples, a conjugação, a negativa e a interrogativa, tudo bem? Então vamos lá. O que é o passado simples, né? É quando falamos de algo ou uma situação que já foi finalizada. Ela acabou, ela encerrou, tá? Por exemplo, they were a great team. They were a great team. Eles formavam, eles eram uma grande equipe, né? Então notem que aqui, ó, were é o verbo que marca o passado na língua inglesa. Aliás, quem marca o passado com muita eficiência, né, e tem que ser, porque o que indica a ação é o verbo. Tá? Então, were aqui está marcando o passado, quer dizer, eles foram, né, eles foram uma grande equipe, eles formavam uma grande equipe, ok? Então, isso é o passado simples, tá? É eu falar de algo que já foi finalizado, uma ação que foi encerrada, tudo bem? Bom, aí, como eu falei para vocês, no passado simples, nós temos o uso dos verbos, né? São eles que indicam os tempos verbais, tá? Então, nós temos dois tipos de verbos no passado, os regulares e os irregulares, tá? Vamos ver, então, quem são os regulares? Ó, são aqueles que no final possuem ed, né? Então, para eu colocar esse verbo para o passado, que eu chamo de regular, eu vou acrescentar o ed no final desse verbo, como tem nos dois modelos. To work, worked. To like, liked. Então, observem que tanto o verbo trabalhar quanto o verbo gostar, quando eu precisei colocar eles para o passado, eu acrescentei o ed no final deles, tá? Esse sufixo ed, que vai indicar o passado desse verbo. Trabalhava, gostava. Anita worked at Bob's shop. Anita worked at Bob's shop. Ou seja, Anita trabalhava na loja do Bob. Tudo bem? Depois nós temos os verbos que se incluem dentro dos irregulares, né? Por que eu chamo de irregulares? São aqueles verbos que têm forma própria. Tá? Eles não terminam em ed no passado, eles possuem uma forma própria. Que é o caso de to see, vejam que saw. Vejam como mudou. Ó, see, saw. To read, read. Read, read. Alguns possuem a mesma forma, nem mudam a forma escrita deles, né? Aí você pode se pensar assim, tá, mas como que eu vou diferenciar um do outro? É simples, pela pronúncia. Aqui no nosso exemplo, nós temos o verbo ler. Então, no presente, eu digo read. No passado, eu falo read. Read, read. Ok? Aí, tem um detalhezinho, tá, gente? Você não precisa sair por aí decorando, né, os verbos irregulares em inglês, né? Porque a pessoa pode pensar assim, nossa, então como eles mudam a forma, né, eu vou ter que decorar essas formas, né? Você acaba memorizando elas no decorrer no tempo de uso. Mas quando você não está dentro dessa memorização, existe uma tabela de verbos, tá? Que eu chamo de tabela de verbos irregulares, tá? Então essa tabela aqui ela está pequenininha, não dá para enxergar muito bem, né? Mas o objetivo é mostrar para vocês como que ela funciona. Então vejam aqui, ó, que eu tenho a primeira coluna indica o infinitivo, ou seja, o presente. A segunda coluna é o passado, ou seja, a forma passada desse verbo. A terceira coluna é particípio, tá? Que eu não vou entrar em detalhe agora nesse tempo, porque a gente não vai usar isso agora, certo? Então, essa tabela é formada por três colunas. Alguns dicionários, algumas gramáticas, alguns livros trazem quatro colunas, porque os autores incluem o significado do verbo, que facilita bastante para você, né? Mas então, na primeira coluna, presente, na segunda, passado. Então, a partir de agora, quando você for trabalhar o passado simples, se você não souber a forma deste verbo no passado, você consulta a tabela. Mas você pode se perguntar, e se eu não encontro na tabela? Como que eu faço?
simples. Quando esse verbo não está nessa tabela, significa que ele é um verbo regular. Aí basta você colocar o ed, como eu falei na regrinha anterior, tá? Basta você colocar o ed no final e você colocou esse verbo para o passado. Tudo bem? Bem, aí falei dos verbos regulares e irregulares, porque são esses dois tipos de verbos que formam o passado em inglês, né? Os regulares terminam em ed, os irregulares possuem forma própria, ver tabela, certo? Temos algumas expressões que são muito comuns no passado simples, tá? São várias, mas aqui eu separei as que eu considero assim que aparecem com muita frequência, tá? Yesterday, ontem, ago, atrás, em relação a tempo, né? Last, último ou última, tá? Pode significar passado, passado também, essa palavra, dependendo do contexto que eu estiver usando ela, tá? Então vamos aos dois exemplos, ó. Anita went to the market yesterday. Anita went to the market yesterday. Anita foi ao mercado ontem. I was sick 2 days ago. I was sick 2 days ago. Eu estava doente há 2 dias atrás. Então, observem que essas expressões aqui são advérbios de tempo, né? Elas estão marcando o tempo passado também, ontem, pelo seu próprio significado, seu próprio contexto, né? Ontem, 2 dias atrás, e notem que elas aparecem no final da frase, tá? Isso é muito comum. Pode aparecer lá no início? Não, não. O comum é no final da frase. Tudo bem? Seguindo, vamos à conjugação. Bom, gente, a conjugação de um verbo em inglês no passado simples, ela é muito fácil. Por quê? Porque esse verbo ele tem a mesma forma para todas as pessoas, seja ela singular ou plural. Não muda. Aqui no modelo, eu coloquei para vocês o verbo trabalhar. Eu conjuguei esse verbo trabalhar no passado. Ele é um verbo regular, terminado em ed. Você já aprendeu isso, nessa diferença, tá? Então vejam que, ó, eu digo I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, you worked, they worked. Então notem que é worked, worked do início até o final. Qualquer verbo que eu colocar aqui para conjugar, o verbo ir, amar, sorrir, andar, ficar, vir, qualquer verbo, tá? Seja ele regular ou irregular, vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, tem a mesma forma para ser conjugado. Não muda. Que bacana isso, né? Notem que eu digo no singular I worked, eu trabalhava. Digo no plural they worked, eles trabalhavam. Tá vendo? Ó, não mudou a forma do verbo, tá? Então isso é muito bacana, né? Porque você não precisa se preocupar. Nossa, e quando é singular eu falo de um jeito, quando é plural eu falo de outro? No inglês não existe isso, ok? É uma forma para todas as pessoas. O penúltimo item que eu vou falar para vocês desse tempo verbal é a forma negativa, tá? Para eu formar a negação de uma frase no passado, eu preciso usar didn't, que equivale ao nosso não no português, tá? Ele vem sempre junto do sujeito e antes do verbo, ou seja, no meio dos dois. Sujeito aqui, verbo aqui, didn't no meio, tá? Então, ó, I didn't work so hard. I didn't work so hard. Eu não trabalhei tão arduamente. Eu não trabalhei tão arduamente. I didn't work so hard. Martha didn't see the old man. Martha didn't see the old man. A Marta não viu o velho homem, né? A Marta não viu o velho homem. Então, vejam que nos dois casos eu estou na negativa, eu usei didn't, tá? E observem, né? Para os olhos mais atentos aí já devem ter visto isso. Porém, para aqueles menos atentos, né? Eu me incluo nesse, tá? Às vezes eu fico olhando e não acho, né? Eu tenho que olhar várias vezes para ver onde está a situação. Aqui, o verbo ficou na forma original, tá vendo? Ó, didn't work. Ou seja, na negativa, não tem ed no final do verbo, tá? E quando é um verbo irregular, no caso do verbo ver, se você for na tabela, você vai encontrar esse verbo lá, tá? Ele fica na forma original, certo?
Por quê? Porque quem marca o passado aqui na negativa é o didn't e não o verbo. Tá? Então, todas as vezes que você encontrar uma frase em inglês que tenha didn't, é negativa e ela está no passado, falando de algo no passado. Tá? Ok? Seguindo, o último item é a forma interrogativa. Tá? Então, na interrogativa, eu também preciso de um auxiliar, que eu vou chamar de did, certo? Tem significado? Não, não tem, mas ele está marcando uma pergunta no passado do inglês, tá? Porque no inglês existe essa característica, tá, gente? Para fazer uma pergunta, usa-se um auxiliar. No português, quando eu faço uma pergunta, o que vai marcar a pergunta? Duas coisas, a entonação e na escrita, o ponto de interrogação, tá? No inglês, eu tenho a entonação, na escrita, o ponto de interrogação e o did, lá no início da frase, para outra pessoa saber que eu estou perguntando sobre alguma coisa lá no passado, que aconteceu lá há algum tempo atrás, tá? Então, nos dois modelos, veja o que aconteceu. Did John Lennon sing well? Did John Lennon sing well? Alguém quis perguntar, o John Lennon cantava bem? Yes, he did. Sim, ele cantava, né? Did you go to the movies? Did you go to the movies? Você foi ao cinema? Did you go to the movies? Bom, o que aconteceu nas duas? Vejam, eu tenho did nas duas perguntas que estão iniciando a pergunta, tá? E aí também, neste caso da interrogativa no passado, o verbo fica na forma original, certo? Ou seja, ele não muda. Ó, sing, go. Por quê? Porque quem marca a pergunta no passado é o auxiliar did e não o verbo. Tudo bem? Então, gente, isso é o passado simples, tá? Lembrando que lá no blog do professor, você pode acessar o blog, que vai estar na descrição do vídeo aí embaixo, né? Você pode acessar o blog para você ter o conteúdo, a explicação por escrito das regrinhas de passado simples. O que é, quando usar, por que usar e o que usar. Tudo bem? Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.